Olá, bom dia. Sou Daniel Bezerra, artista plástico e professor. Estamos retomando aqui a pintura da nossa Santa Ceia. Hoje é a nossa 14ª aula. Já caminhamos bastante, né? Começamos na Sexta-feira Santa, no dia 15, último de abril, e vamos seguir. Hoje eu vou primeiro dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei 3 figuras, quase que finalizando, porque eu fiz fundo nas que deu para fazer, no Cristo. Aqui não foi possível fazer o fundo ainda, né? Esse fundo básico que eu dou, essa mancha, como eu chamo, que já facilita depois a pintura final. Então eu preferi terminar 2 figuras quase que totalmente, para que vocês vejam onde nós vamos chegar. Então fiz algo mais dialético, certo? Vocês aqui sabem onde nós chegaremos. Essas figuras todas ficarão nesse padrão. Tá vendo? Um padrão técnico bom, realista. E aqui então está o começo, só o desenho, os fundos, as manchas e o acabamento. Vou trabalhar hoje no Cristo, a cabeça do Cristo, pretendo finalizar. Mancha pronta, vou finalizar a cabeça, vai ser demorado isso, né? Inclusive com uma auréola, lembrem? Auréola de glória. E esta cabeça aqui também, faltam algumas luzes. Desculpem, delicadas de cabelo de brilho, sutis, não é brilho branco, mas são claros que faltam nessa cabeça. Vamos então para o Cristo, tá bom? Acho que vou começar fazendo a auréola. Deixei o espaço em branco, vou por o amarelo. Dosar aí um amarelo, não precisa ser um amarelo puro, pode ficar forte demais, é bom sempre ter cuidado. A minha palheta, como sempre, minha palheta, olha, coloquei um pouquinho de preto, que raramente uso, perto do sépia, porque talvez alguns traços de sobrancelha, pedacinhos de fundo, necessite algum traço de preto puro. Então, preto, o sépia, que é o marrom queimado, o marrom escuro, o marrom claro, o amarelo, o vermelho. Aqui um pouquinho de azul, para poder alguma mancha de cabelo, se precisar fazer, já faço. Tá certo? E no canto meu branco aqui reservado. Vamos lá. Acredito que essa força do amarelo que eu escolhi, que não é o puro ainda, e usei um pouquinho de branco, eu acho que tá boa a cor. Vocês lembrem disso, né? A explicação que eu dei da auréola. Vamos aqui. Hoje mais pintura, menos conversa, né? Aproveitando, vocês, quem está nos vendo, não deixe de se inscrever no canal, dar sugestões, fazer comentários, que isso nos ajuda a todos. Olha bem a mão. Bico de pincel.
saindo a auréola com cuidado, demorado, porque tem que ser um círculo perfeito, né? Já está arriscado, porém, na hora da tinta não pode falhar. A minha, inclusive, vai ter que receber um pequeno conserto. Depois, com a tinta branca, ou uma azul clarinha, a gente conserta a curva em alguma falha que exista. Já viu? O pincel está vivo. Cabe costa para vocês, mas é preciso para eu acertar essa linha aqui e não errar. Pronto. Seguindo. Continuando, estamos descendo aqui com o amarelo da auréola para depois consertar com o branco no fundo, no céu, algum erro no amarelo de traçado, a gente conserta fazendo o fundo. Vocês já viram comigo isso. É a relação forma-fundo, lembra? Da paciência, pouca tinta, tinta levemente úmida, para o pincel correr melhor. Ó, fiz a auréola. Há pontinhos de correção, mais grossa, mais fina. Eu vou dar uma leve corrigida com o fundo branco. Vou conferir um pouquinho se está tudo certo com o meu amarelo, acho que está. Tonalidade está certa. Lavar meu pincel fininho, o mesmo pincel que estava usando, para correções agora do fundo, farei com branco. Não tem jeito, né? Ficar aqui. Vocês sabem que a postura do pintor, ou seja, onde você fica, a postura de trabalho, onde você fica para pincelar,
Tudo isso também se aprende. A altura correta, a posição do braço. Nos quadros grandes, esses quadros históricos do Brasil, quadro do Pedro Américo, os quadros do Vitor Meirelles, quadro de 8 metros, 10 metros, eles usavam escadinhas de vários tamanhos, escadonas, para ficar pincelando com segurança. Ninguém corre risco à toa na pintura, senão erra. Estou observando bem para ver se está correto meu amarelo. Essa esfera mais ou menos ovalada, né? Eu acho que ela está boa. Eu acho que vou afinar um pouquinho aqui esse amarelo com um pouco de verde, ficou um pouco grosso. Está incomodando visualmente aqui esse amarelo aqui embaixo, quando corta o verde. Pequenas coisas que você precisa zelar, pequenas coisas que precisam ser cuidadas na pintura, sabe? Se eu estiver na frente, desculpe, mas não há outro jeito aqui de acertar esse detalhe aqui em verde. Para cá, mais uma coisinha de nada.
mais um pequeno arremate. Pronto. E aqui nós concluímos essa auréola. Ela está bonita, ela aparece. A ideia foi fazer forte, um pouco mais forte que o autor. Lembrando que o quadro original, a Santa Ceia do Juan de Juanes, é grande. Quadro tamanho natural, a minha é pequena. 1,20 por 70, mas difícil fazer as expressões, porque eu tenho que reduzir tudo a pequenas pinceladas. Mas dá para fazer, dá para ir com cuidado. E aqui eu trabalhei a cor com um pouco mais de força, por uma opinião minha aqui na questão de mostrar essa luz da cabeça. Vamos para o rosto, tentar terminar completamente a expressão do Cristo, com todas as sombras, deixar pronto, certo? Bom, primeiramente vou escurecer esse cabelo. Deixar o cabelo pronto para depois vir para a face. O cabelo é feito de escuros, queimados, quase pretos, com marrons avermelhados. É somente isso que tem. Vou usar então aqui minhas misturas de marrons queimados. Vou começar com esses escuros. Muito cuidado. Porque agora estamos na finalização. Você lembra de uma coisa, enquanto eu fazia aqui a auréola, fiquei demorando, alguém fala, pô, faz logo, passa o amarelinho aí, pronto, vai fazer logo o rosto. Mas é que um quadro que nós fazemos será visto a vida inteira, né? Por gerações de pessoas, e todos olharão tudo no quadro, cada detalhe. Então, para nós, tudo é importante. Tudo tem que ser feito o melhor possível. Marrom bem queimado. Vamos embora. Só o escuro. Já tem um fundo avermelhadinho, mantém isso. Vou pondo os escuros, lembrando de não ficar definindo os contornos, deixa os contornos um pouquinho devorados pela luz do fundo. Essa é aquela nossa regra que vocês, alunos meus, conhecem. Escuro perto da orelha, que é bem escuro mesmo.
Eu volto a dizer a vocês algo que tenho dito nas aulas anteriores. Os pintores acadêmicos do Renascimento e, sobretudo, os maneiristas, que são aqueles do final do Renascimento, final do século XVI, da metade para o final, começam os maneiristas, pintores, repetindo, que aplicaram a sua maneira, criaram um estilo próprio dentro do Renascimento para aprofundar a sua pintura e a sua comunicação com as pessoas. Mas os pintores do Renascimento e do maneirismo, eles criavam padrões. Por exemplo, nesse quadro, os pescoços são todos iguais, mesma musculatura. As orelhas são iguais. Os seres humanos não têm pescoço igual nem orelha igual, certo? É apenas, repito, um código que eles cumpriam. Não faziam lá um retrato. Vou ver como é que é o modelo que eu coloquei para fazer o São Pedro. E lembrem, trabalhavam com modelos. Mas não importa quem fosse modelo, o pescoço ia sair dentro do código de pescoço, de musculatura. O olho, o modo que sombreia o olho, que esse corte, veja, de sombra, ó. Isso é interessante para vocês. Se forem fazer um trabalho grande com personagens, você tem que ter unidade cromática, as cores têm que se repetir, para o quadro ter harmonia, eu falei disso em aula. E a anatomia dos personagens segue a mesma regra. Lembrem-se disso. Até quando forem ver uma pintura importante, verifiquem. Verifiquem então o que eu digo, lembrem disso. Vamos ver se realmente os pescoços são iguais, tipo de dedo, em qualquer pintura do Renascimento. E dos que vieram mais à frente, maneiristas, depois dos barrocos. Estou evitando ficar na frente de vocês, mas às vezes, para não errar a pincelada, ainda mais em algo tão preciso como um rosto, eu sou obrigado a atrapalhar vocês e ficar na frente um pouquinho. Colocando os escuros. Crescendo a barba por dentro um pouquinho, sem mexer nas fronteiras. Meus escuros estão resolvidos. Vou trabalhar com outras colorações aqui. Não há brilhos ostensivos no cabelo do Cristo. Tem claridades. Não tem brilho. Vamos fazer as claridades então. Tem mais um encaixe que desce aqui nesse ombro. Vamos lá? Qualidades, vou colocar um pouco de vermelho, marrom e amarelo.
clarear. Poucas luzes nessa cabeça, luzes delicadas. Não precisei recorrer a branco. Clareei meu marrom com amarelos, um pouquinho de vermelhinho para ficar dentro da gama de cores. Não tem muita coisa, não há por que inventar luzes onde não tem. Outro lado, já coloquei. Marca os cachos. Marca os cachos aqui um pouquinho no cabelo. Olha lá. Nada de movimento falso. Brilho fácil. A luz desse quadro entra daqui. A luz vem dessa figura, bate na toalha, pega essas caras, pega a mão do Cristo e uma parte do rosto dele. Veja que aqui está a luz. Certo? A sombra das coisas sobre a mesa, do lado oposto da luz. Estão vendo? Se tem sombra aqui, porque tem luz aqui. Luz aqui. Tá? Elaborar um pouco mais esse amarelo, vermelhinho, agora com um pouquinho de branco, vou dar alguns claros mínimos. Aqui no Cristo. Muito delicadamente, só para demonstrar alguns casos. Aqui não tem luz nenhuma. Esse cabelo eu vou parar por aí, para não entrar em efeitos que não existem, são desnecessários. Ainda nesse acabamento, clarear um pouquinho aqui o fundo perto da cabeça. Aqui fiz o claro, tá certo? Vocês viram fazer isso. Aqui falta, não tão intenso, porém tem um verde claro que tira o peso dessa linha da cabeça, que ela está dura demais. Mas vamos seguindo. Vamos mexer nesses verdes depois, vamos ficar no rosto dele. Essa orelha está na penumbra,
vai receber só uns toques para nós sabermos que é a orelha. Ela não tem grandes definições. Clareamento muito imperceptível. Quase nada. Muito bem. Essa orelha está quase no padrão. Um pouco mais de nitidez dela, vai ficar mais apagadinha lá dentro. Esse formato de orelhas também é do Juan de Juan de respeito. Na outra Santa Ceia que fiz grande, no Carmo, e uma menor que já fiz várias vezes essa pintura, estudei muito. Ah, por que a orelha é grande ou pequena? Por que o nariz? Primeiro que era o código do pintor. Nós estamos estudando um quadro específico. Não posso mudar as estruturas em função do que eu acho. Acho que está bom, bonito, mas é a anatomia do pintor. Seguindo. Bom, vou aproveitar aqui a tinta e antes de continuar, porque nessa aula vamos ter que, não vai ser possível terminar. Fizemos a luz, fizemos o escuro da cabeça, está pronto o cabelo, a orelha pronta. Aproveito aqui a minha palheta para fazer uns brilhos nessa cabeça e aí nós encerraremos.
marcar aqui a divisão do cabelo. Quando eu fizer essa figura de trás, aí eu arremato melhor o cabelo. Vai faltar uma coisinha ou outra. Vou colocar os escuros aqui que faltam, divido os cachinhos do cabelo e em seguida eu colocarei os claros. Um marronzinho claro agora. E vou trabalhar um pouquinho aqui. Dividir essas cores. Suficiente. Para terminar essa cabeça, colocarei os claros agora, uns brilhos que não são brancos, mas são amarelos claros. Olha que bonito, ó. Em cima do claro você aprofunda ainda mais o claro. Sem artificialidade, sabe? Sem artificialidade. Concluindo aqui. Há momentos que vocês vão ver eu encobrir a pintura, mas não tem como evitar em certas situações. Eu não posso errar a pincelada. Eu sempre tento estou concluindo isso. Avermelho um pouquinho meu amarelo para ficar mais coerente perto da sombra. Aqui eu tenho pequenos movimentos de brilho também, um pouquinho mais menos iluminados. Já não é amarelo mais aqui fortão, aqui já é uma outra cor. Concluindo esta cabeça, fiquem aí no sofá. Essas luzes aqui, tem um escuro aqui. A luz daqui bate a luz, aqui menos luz. Perceberam? Tem que ter cuidado com isso. Vou dar uma luzinha mais intensa aqui ainda. Um pouquinho de branco, para dar por concluída essa cabeça. Não que ao final, com os fundos prontos, não se possa dar mais um trato, né? Mas tenho a impressão que aqui eu deixo pronto. Ó, dá uma luz bonita aqui, ó. Só com um fio de luz em cima do amarelo, com delicadeza. Só onde tem luz intensa.
cuidado para não se empolgar e artificializar o trabalho. Pronto, gente. Essa nós encerramos. E a próxima, conclui o Cristo integralmente. Um abraço, até a próxima.